Pessoal, tudo bem? Treinador Daniel Neves, da DPN Runs, assessoria esportiva. Estamos aqui hoje com o Dr. Aézio, cardiologista esportivo, né, Zio, aqui na Ultra. E o Paulo Carelli, que é o CEO da Iguana Sports, que é uma organizadora de prova, e vice-presidente da Bracel, que é a Associação Brasileira de Corridas de Rua. Organizadores de corridas de rua, esportes outdoor. É isso. Estamos aqui para trazer um pouquinho de informações sobre as corridas de rua, sobre os problemas que nós possamos ter durante os treinos e corridas, né, Zio? Sim. E assim vamos levar para você algumas informações muito importantes, então obrigado pela participação de vocês. Zio, com a sua experiência, tem aumentado muito a quantidade de praticantes de corrida, né? Em São Paulo, no Brasil em geral, no mundo inteiro, né? E as pessoas precisam se preocupar um pouquinho mais de fazer exames, procurar um médico cardiologista, um médico geral aí para estar avaliando. Sim. E o que você passa para a gente aí dessa avaliação, dessa parte de cuidados médicos? É isso aí, Dani. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e com o Paulo também. Poder falar de um tema tão importante, né, que é a integridade do atleta, né, do corredor de rua. Então, quando a gente fala do cuidado médico ao corredor, é importante que algumas coisas elas sejam colocadas sempre em pauta. Primeiro, que é um exercício, você está expondo o seu coração, né, um exercício ali acima do habitual, né, e isso é muito bom, né, porque todos os benefícios do exercício eles surgem do esforço que você faz. Só que é importante que esse esforço ele seja feito de uma maneira controlada, de uma maneira consciente. E a gente, antes de mais nada, precisa saber, o seu corpo está pronto, né, para ser exposto, né, a um exercício ou uma carga de atividade física. Então, fundamental, antes de mais nada, você fazer uma avaliação médica para saber como estão as suas condições. A gente sabe, né, que boa parte das situações que acontecem ali, né, durante a atividade física são condições que poderiam ser identificadas antes, né, com uma consulta, com um exame simples. Em muitos casos é capaz os exames de identificar. A grande maioria, né, os números trazem, né, os estudos trazem que 80% a 90% dos eventos que acontecem durante a prática esportiva podem ser evitados com uma consulta médica e um eletrocardiograma, que é um exame muito simples, né? Então, por isso que é sempre importante a gente trazer esse alerta, porque não é algo que vai afastar o corredor da corrida, que vai tirar ele do exercício físico, não. É apenas uma avaliação médica rápida, pontual, de preferência anual, que vai permitir que ele consiga fazer o que ele mais gosta em segurança. É isso. Paulo, vocês como organizadores de provas aí, que a gente indica de olhos fechados aí as provas da Iguana, né? E tem crescido a cada ano, a cada prova. Que cuidados a mais vocês têm tido aí, que sempre tiveram, né? Mas com o aumento da quantidade de pessoas também, vocês têm que ter uma organização maior. Estatisticamente, né, Dani, a gente, com o aumento do número de corredores, a gente se preocupa diretamente com esse aumento do número de ocorrências nas provas também, né? Sim. Isso tem feito com que a gente sempre revise nosso plano médico, a gente sempre trabalhou com uma estrutura bastante robusta, né, porque mais do que é recomendado, né, a gente hoje não tem uma recomendação objetiva, nada que não tem uma regra. Não tem uma regra. A gente tem trabalhado nisso, né, que junto com a Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva, junto com a Confederação Brasileira, para que a gente crie um formato que possa ajudar os organizadores do Brasil inteiro a definir esses critérios para estruturar uma área médica nas corridas. A gente tem intensificado muito os recursos de comunicação, porque às vezes a gente está com a estrutura lá, a estrutura é robusta, a estrutura está pronta para atender, mas na hora que você tem uma ocorrência, às vezes é difícil para a equipe médica, para essa informação chegar na equipe médica, para se deslocar até o local da melhor forma. Então a gente tem cada vez mais capacitado as equipes e utilizado os recursos de tecnologia, de informação para diminuir esse tempo de atendimento. E a experiência, né, Paulo? A cada experiência vai aperfeiçoando, né? E assim vai. Boa. E uma outra dúvida que a gente tem bastante, assim, nós tivemos alguns casos recentes de problemas em provas, né? Infelizmente, do meio do ano para cá tivemos alguns casos aqui no Brasil também e fora do Brasil. E eu tenho reparado que foi em meias maratonas, em pessoas jovens, às vezes treinadas também. Então, jovens saudáveis que já vinham com treinamento, com orientação, mas tiveram esse problema até de morte súbita, né? E, assim, tem relação de ser em meia maratona pela uma quantidade média? A gente sempre falou como treinador, a quantidade média de corrida meia maratona é ótima, né? Só que tivemos esses casos, esses problemas.
Tem relação a pessoa correr numa intensidade um pouquinho maior, numa quantidade que você consegue abusar um pouquinho mais? Ou foi só fatalidade mesmo? Acho que tem um pouco essa questão a gente consegue avaliar por vários prismas, né, Dani? Eu acho que quanto maior, sem dúvida, quanto maior a distância, maior o risco. Você está exposto, né, por mais tempo. Tem um estudo grande, inclusive, que foi publicado no final do ano passado, que ele avaliou mais de, se eu não me engano, diversos milhões, para não me errar aqui, para não errar o número, né, milhões de concluintes de maratonas e meia maratona nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Né, e aonde aconteceu mais evento? Né, nas provas de maratona e com os homens, com as pessoas do sexo masculino. Então, a gente tem esse número. Lógico que isso fica, quando a gente vê os eventos acontecendo do nosso lado, a gente tende, né, a criar aquele viés, está acontecendo mais na meia maratona. Mas o que a gente tem de estatística acontece mais na maratona porque de fato é a maior distância, onde eu estou mais exposto também. Também aconteceram na parte final da maratona, Exato. Da maratona ou da meia. Isso é uma coisa importante, né, interessante, é até legal, e o Paulo está aqui também, algo que ele pode confirmar. A gente, né, inclusive para as provas, né, em provas, em relação a cuidados médicos em prova, estrutura. A maior parte da estrutura médica ela fica realmente disposta no terço final, na parte final dos percursos, porque é onde a gente tem mais eventos, por vários motivos. Primeiro, né, eu já estou mais exposto ali à temperatura, ao calor, às vezes uma desidratação, situações que podem agravar uma doença pré-existente. Ou mesmo em um coração normal, é importante frisar isso aqui, ou mesmo em um coração normal exposto a um esforço excessivo, a condições ali também, né, inadequadas, elas podem acontecer. Então isso vai um tipo de arritmia, um mal súbito, uma desidratação intensa, né, uma temperatura muito elevada, ou você está fazendo um esforço maior do que você programou, às vezes uma pessoa que treinou muito pouco para fazer uma distância, isso é importante frisar. Porque nós que somos do meio da corrida, mas tem muita gente chegando. Então, para a gente, 10 quilômetros é prova curta. Não, mas 10 quilômetros não é prova curta quando eu falo para a população em geral. Então, é importante a gente trazer esses conceitos aqui, porque qualquer distância, dependendo da sua preparação, ela pode ser bastante. Então, o que a gente tem, né, efetivamente de eventos é maior em maratonas, mas lógico que em meia maratona também você vai ter um número, né, maior do que nas provas curtas em tese, pela questão da maior distância, e no percurso final, que é onde eu quero me superar, é onde às vezes eu dou aquela acelerada final, aquele sprint final, né, eu já estou em condições ali de maior fadiga. Então, sem dúvida, esses dados eles são importantes, primeiro para o corredor se cuidar, né? Eu estou treinado para essa distância, né? Quais são as condições do dia da prova? Porque muitas vezes, mesmo a prova, às vezes, um dia muito quente, eu quero bater o meu melhor tempo ali. Às vezes você vai ter que tirar o pé, exatamente, né? Então, e além disso, vale a pena ali, eu tô me sentindo mal, já não tô legal, não tô numa condição adequada, vale a pena eu correr mais 5, 4 quilômetros, acelerar para tentar bater uma RP? Então, são aspectos importantes para as pessoas entenderem que infelizmente acontece, geralmente nos trechos finais dos percursos, né, e nas distâncias mais longas. E vocês têm essa preocupação, Paulo, mais para o terço final de uma meia maratona ou até de uma maratona? Sim, a gente... Justamente, como o Aécio mencionou, a gente concentra uma estrutura médica maior, né, as ambulâncias UTIs, os médicos preparados, as motos com desfibriladores, nesse terço final de prova. Né? Mesmo as provas de 10K, qualquer prova, né, que é justamente a pessoa já está submetida, já está ali fazendo esforço há um tempo, e ela ou já está mais perto da situação de fadiga mesmo, ou realmente ela vai tentar, né, fazer um esforço além. Eu achei interessante, Paulo, né? Eu fiz a track and field bastante no final da prova. Field Shopping Vila Lobos, 10 quilômetros lá. E eles colocaram uma tenda médica, uma tenda mesmo, no último quilômetro ali. Então, acho que até uma prova de 10 quilômetros tem tido essa preocupação, isso é muito bom para o corredor. Não, sem dúvida. Na SPCity a gente tem um posto médico lá no final, no percurso, ótimo, né? Lá por volta tem do vários, quilômetro né, 30, pega o 30, já pega o 38. Não, além de toda a estrutura, a gente monta um outro posto médico mesmo no percurso. E eu gostaria só de fazer um lembrete importante para quem está nos assistindo aqui. Quão importante a gente fala muito no conceito de responsabilidade compartilhada, né? Então, assim, o atleta ele ter a consciência de se avaliar, né? O organizador ele também ter a consciência de preparar uma estrutura adequada, e aqui eu quero parabenizar o Paulo e as provas da Iguana, porque realmente são provas que valorizam esses aspectos, né? Durante as discussões que a gente vem avançando e com relação à corrida segura, o Paulo ele sempre se posicionou como uma pessoa extremamente preocupada com a integridade do atleta, então isso é muito legal. E aí dizer para o corredor, né?
Busque provas que tenham essa preocupação, né? Como é a estrutura médica, como é esse cuidado ao corredor, pontos de hidratação. Então, porque isso também mostra uma responsabilidade do organizador, assim como uma responsabilidade do atleta. Então, isso é muito legal e com provas, né, como a do Paulo, né, outros organizadores que também valorizam essa questão, o nível vai subindo, né? Então, a gente também vem sentindo que o nível de cuidado, né, com relação à integridade do atleta durante a prova vem subindo, e eu queria fazer essa menção aqui ao Paulo e à Iguana. Não tem segredo, né? Uma prova que é muito barata, desconfie, né, Paulo? Porque assim, tudo, né? Eu falo para os alunos. Às vezes você está se colocando em risco, infelizmente, né? Porque assim, eu cotei ambulância para um evento e existe ambulância com desfibrilador e sem desfibrilador. O preço acho que é 2 ou 3 vezes mais cara com uma ambulância completa, né? Então, tem que ter uma qualidade mínima numa prova, né, Paulo? Porque é questão de segurança e você está respaldado. Então, não dá para escolher provas e ir lá fazer por fazer, porque você está pondo o seu corpo em risco, né? O nosso trabalho, né, a nossa responsabilidade, né, a gente tentar, né, prestar o melhor serviço, o melhor atendimento médico caso alguém venha a ter um problema no evento. Isso pode acontecer fora do evento, pode acontecer com a pessoa treinando, pode acontecer com a pessoa em casa, as pessoas que têm um problema pré-existente, né? Então, o nosso desafio é justamente, naquela situação, tentar dar o melhor para poder reverter a situação da pessoa, né? Tendo uma eventual quanto mais rápido, situação cardíaca ali, né? É importante, né? Essa velocidade do atendimento. Né? A gente não pode, o evento organizado, estruturado, com água, no horário certo, na temperatura certa, nas condições, né, que a gente julga favoráveis, né, para a prática esportiva. É só no dia que vamos saber. Só no dia que a gente vai saber, mas a gente tem até que estar preparado para essas mudanças. Né? Então, com a previsão do tempo para amanhã de um calor imenso, a prova vai chegar em 30 graus, você precisa estar preparado com mais água, com mais gelo, né? Estreitar, pensar em outras formas, né? Uma esponja refrescante nas provas longas para você né? Dar condições para o atleta. Uma outra situação, o histórico familiar, ele é importante nesses casos de talvez ter algum problema, fazer algum exame mais específico a mais? Não, sem dúvida, né? O histórico familiar é importante, uma coisa que a gente vai levar em conta na consulta. Então, a gente vai avaliar toda a história do paciente em si e a história familiar, porque sabemos que um dos fatores de risco, né, que levam a doenças cardiovasculares são a genética, né, a hereditariedade. Então, é uma outra situação importante. Se você tem história na família, meu pai, a minha mãe, o meu irmão sofreu um mal súbito, ou já colocou um stent, né, que é o desentupir lá a artéria do coração, ou já fez uma ponte safena. Então, todos esses são dados importantes. Homens têm um risco de doença cardiovascular maior no geral. As mulheres mais jovens, em tese, elas são mais protegidas pelas questões hormonais, só que à medida que a menopausa vem, aí esse risco ele vai se igualando entre os sexos, mas os homens sempre um pouco à frente. Né? Então é importante, isso são todos dados importantes para você coletar em consulta, e a partir daí você definir quais exames fazer, como avaliar esse risco. Né? Eu tenho uma dúvida, e o Paulo é maratonista, né, Paulo? Fiz algumas. Fez algumas maratonas já. Aí, por exemplo, o Paulo, vamos no médico, cardiologista do plano de saúde, que é praticidade e ok, né? Sim. A grande maioria dos corredores fazem isso. Vão lá no médico do plano de saúde, ele me passa o teste ergométrico básico ou ergospirométrico. O Paulo já deve ter feito também assim. Aí agendamos num laboratório tradicional específico pelo plano de saúde, tudo ok. E eu chego nesse laboratório, só que no meu treino, minha frequência cardíaca chega a 180. E eu vou lá fazer esse teste, umas condições na nossa linha fechada, a esteira sobe muito rápido, eu tenho um cansaço periférico e meu coração chega a 160. A minha dúvida como um treinador, que acontece muito com os alunos, esse teste submáximo me serve para ter segurança de subir a frequência desse aluno até 180, sendo que o teste dele foi submáximo a 160? Eu já tenho uma segurança nesse teste? É difícil, né? O ideal é que tanto que a gente chama de teste de esforço máximo, né?
Então, o ideal é que o teste de esforço ele seja máximo, leve a pessoa à frequência cardíaca máxima, um grau 10 de 10 de fadiga, porque você tem uma zona final ali que você não contemplou, né? Em tese, o que você poderia fazer seria isso, até 160 você está seguro, mas se você ultrapassa muito essa frequência durante os treinos, a gente tem uma zona ali onde não, o seu coração ele não foi avaliado. Então, sem dúvida, para quem está buscando, né, fazer uma avaliação médica com foco em performance esportiva, e performance que eu falo é você contra você mesmo, seja 5, 10, 3, né? Então, se você está buscando isso, é interessante que o teste de esforço que você faça seja máximo, né? Te leve ao esforço máximo. E é importante que deve acontecer muito, até na minha assessoria acontece. Fez inscrição de meia ou maratona, não dá para não ficar sem fazer exame nenhum, né? Principalmente de maratona, né? Exatamente. Eu acho que a gente, né, quanto mais aumenta a distância, maior o risco, porque assim, as pessoas elas veem a prova muito como o evento principal, mas na verdade a prova ela é a cereja do bolo, porque você tem todo um ciclo, uma base, uma carga que varia conforme a prova que você chegar lá escolhe. Preparado, né? Exatamente. Então assim, o ciclo, a quantidade de volume de uma maratona é diferente de uma meia maratona, né? O Dani está aqui para falar, pode falar melhor do que a gente. Então, para a gente trazer esse conceito de segurança, lógico que figuras como a do Paulo são importantes organizando prova. Eu até, inclusive, falar para a audiência, estarei lá na Maratona Internacional de São Paulo também, então, que é uma outra organizadora grande, que é a ESCOM também. Então, esses organizadores grandes, eles elevam o nível do cuidado, mas nós, corredores, também temos que nos cuidar. E essa questão de você, escolhi uma prova, eu entrei numa assessoria, vou expor o meu corpo ali a um esforço, né, um esforço recorrente. Isso demanda uma avaliação médica mínima e anual de preferência. E Paulão, eu vejo como treinador também, e vou nessas provas, que assim, uma grande quantidade não treinam com orientação ou não vão lá, se inscrevem e participam da prova. Ainda não tem, né, um requisito para participar de algumas provas anterior, fazer maratona, já ter feito algumas meias. A organizadora não tem esse tipo de controle, a gente não tem. Não dá para ter. Como que a gente enxerga, né? A gente acha que a corrida de rua é justamente uma atividade que promove a saúde, promove o bem-estar. Se a pessoa saiu de casa, foi dar uma caminhada, vai fazer um anda-corre, vai correr seu primeiro 5K, a gente enxerga muito a nossa atividade como uma atividade que está promovendo a saúde. Tanto que vocês fazem as progressões, né? Exato, é para isso. Né? A gente motiva as pessoas a irem evoluindo. Agora, o que é mais importante, acho que é o tema central da nossa conversa, é que quando a pessoa decide, né, que ela vai ter uma vida de prática esportiva, que ela vai buscar uma endurance ou performar melhor ou participar, né, de evento, seja jogar futebol 3 vezes por semana, seja surfar, é importante que ele passe por essa avaliação, porque o que a gente percebe nas provas, que a gente tem as estatísticas de atendimento, de 80% a 90% dos casos mais graves são pessoas que têm problemas pré-existentes e que poderiam ter evitado, né, que isso se agravasse numa situação de esforço. Então, isso é o mais importante, assim, sabe, dentro dessa responsabilidade compartilhada. E eu, como treinador, essa e outras assessorias, é um desafio a gente chegar nessa população que estão treinando sem orientação, e é muito importante, é uma parte importante dessa orientação de treinamento em geral, né, para a gente preparar a pessoa. Mas eu vejo assim também, o pessoal está correndo prova de 5, 10, sozinho, vai dar um passo a mais, aí procura a gente. E aí tem tido bastante aumento de procura a galera quer aumentar as quantidades, quer dar um passo a mais também. E é um outro desafio também, né, Dani? Acho que é legal, muito legal você ter essa iniciativa, mas que é massificar essa informação, né? Estamos aqui em São Paulo, né, na maior capital aí do Brasil, maior cidade da América do Sul, né? Então, aqui a gente viu uma realidade realmente onde a gente tem mais assessorias, onde a gente tem mais pessoas entendendo já esse contexto, né? Provas com estruturas maiores, assessorias com maior número de alunos, indo a várias provas do mundo inteiro. Mas quando a gente sai daqui, né? Você vê que a realidade ela é diferente, e por isso que iniciativas como a sua, de você levar essa informação, uma pessoa que estiver lá do outro lado do mundo, está vendo aqui, né, a sua transmissão, ela vai se conscientizar disso. Então, quanto mais a gente levar essa informação para todas as pessoas, sem dúvida é melhor, porque a realidade que a gente vive em São Paulo, infelizmente, não é a realidade do Brasil inteiro. E aí eu estou correndo lá, minha meia maratona. Qual o sinal do corpo que assim, para falar, ó, você
se te der esse sinal, para, porque pode dar ruim. Essa é uma pergunta difícil, porque assim, a gente está acostumado, né, muito, eu sempre cito, teve uma pesquisa recente que fizeram com atletas amadores do Brasil inteiro, que 75% das pessoas buscavam a corrida para se superar, né? Então, quando você quer se superar, naturalmente você vai ter sintomas ali que são diferentes. Conforto, né? Exato. Então, exatamente, você vai fazer esforço aí, o que é, mas assim, sem dúvida, o que é importante trazer, né? Como também você vai diferenciar se é algo normal ou se é algo diferente? Com volume de treino, né? Então é o que você fala, não dá para já ir começar na corrida e já querer aumentar os objetivos, já querer aumentar os desafios. A corrida ela é um esporte de paciência, ela demanda muito volume, muito treinamento, porque esse treinamento também é importante para você se conhecer, né? Então quando a gente fala de sintomas, sem dúvida, sintomas que qualquer pessoa tem que ficar atenta. Primeiro, sintomas que você não tinha e passa a ter, e a característica dos sintomas, dor no peito forte, que vem ao esforço e melhora quando você para. Sobretudo se for uma dor mais na região central aqui do peito, uma dor tipo pressão, né? E que vem quando você está correndo e você parou, ela diminui. Isso é o que a gente chama de angina, uma dor característica que você pode ter alguma artéria ali obstruída, que é o mecanismo inicial do infarto. Outro sintoma, falta de ar, mas uma falta de ar desproporcional. Você está ali fazendo a sua rodagem, você está sentindo uma falta de ar como se você estivesse correndo ali no seu intervalado. Isso também é diferente. E sensações de desmaio, tontura, famoso teto preto, ali principalmente em intensidades, né, leves, porque a gente sabe que no intervalado ali mais forte, né, você pode ficar ali numa situação de mais desconforto, de um cansaço mais excessivo. Mas sobretudo se essas manifestações vêm em intensidades que não vinham antes e não teve nenhuma mudança, você não parou de treinar por nenhum motivo, isso sem dúvida faz você procurar. E um alerta procurar atendimento. E um alerta que eu quero trazer para todo mundo, essa questão do check-up anual. Lógico, o check-up tem que ser anual, mas se você fez o seu check-up há menos de um ano e você começou a ter sintomas, refaça os seus exames, né? Porque muitas vezes naquele momento pode ser que o seu check-up não foi suficiente para detectar, não tinha uma alteração ainda, mas ali há 3, 4, 6 meses isso pode acontecer. Então, mesmo que a sua última avaliação ela tenha menos de um ano, mas surgiu algum sintoma novo, é hora de procurar novamente. E Paulão, vocês têm algumas provas, até premiam categorias, assim, como uma medalha, né? E a mulherada está correndo muito, né, Paulão? A mulherada está correndo hoje forte. Hoje em dia, o pessoal está correndo muito mais forte, E, assim, o que talvez vale de um recado importante, se você, corredor, quer bater seus limites, quer fazer uma maratona mais rápida, uma meia maratona mais rápida, então vamos buscar uma orientação diferente em termos de médico, exames. Aqui na outra tem uns exames diferenciados, né, a Ezio também, e buscar provas de qualidade, como as provas da Iguana e entre outras da Bracell também, né, Paulo? O que a gente fala, né, em relação a isso, normalmente quem corre, né, você vai lá 3, 4 vezes por semana, faz treinos de 1 até de 3 horas, e você, um dia mata um treino e vai fazer o exame. Entendeu? Vai ser mais importante para você fazer os seus exames do que, às vezes, aquele dia específico de treino. Então, tire um tempo mesmo para cuidar de você. Né? A gente tem que fazer isso para correr depois com mais tranquilidade. Acho que o próprio corredor, eu quando faço meu check-up todo ano, tá tudo legal, eu sei que eu vou, né, se eu não tiver nenhum sintoma, não vier sentir nada, como a Ezio mencionou, mas se tiver tudo em ordem, eu vou fazer meus treinos com a cabeça melhor, com mais tranquilidade, com mais segurança, vou participar das provas que eu quero participar, porque eu sei que meu corpo tá em ordem para poder me submeter àquele tipo de esforço, né? Então, é um conforto pro atleta, né, para a própria pessoa. E Ezio, qual o seu recado final aí para a gente passar para essa galera que está ou querendo iniciar, ou já treinando, ou até buscando seus limites aí? É um recado amigável, mas também um puxão de orelha, né? Que a gente vem reforçando muito e até... Que é um assunto sério, né? Sério. É um assunto muito sério. Exatamente. Até reforçar e também compartilhar com o Dani o trabalho que a gente vem fazendo junto com a Bracell, que é o mote da campanha do Corrida Segura, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Que é uma campanha multi-institucional que envolve a Bracell, a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte e a CBAT, que visa justamente isso, uma campanha de conscientização para o corredor realizar os exames
né, de pré-participação, os exames de rotina, e também quer trabalhar com as provas, a melhoria cada vez mais, né, a melhoria cada vez maior das áreas médicas. Então, o recado que eu deixo para o corredor tá tudo acontecendo aqui, né, todo mundo está trabalhando muito para deixar o ecossistema da corrida cada vez mais seguro para todo mundo praticar. Então, você, corredor, que é o astro de todo esse movimento aqui, busque fazer avaliação médica. Então, por isso que eu disse que é um recado amigável, mas também um puxão de orelha, porque assim, estamos trabalhando, os organizadores estão trabalhando, as sociedades médicas estão trabalhando, os treinadores estão trabalhando também para tornar o ambiente mais seguro, porque a gente sabe o quão isso, né, não é legal para o nosso esporte quando acontece, todo mundo fica muito chateado quando isso acontece, mas a estrela principal de tudo isso aqui também, que é o corredor, precisa criar essa consciência de fazer avaliação, de se cuidar, de compartilhar. É lógico que é muito importante você superar, né? Isso é muito legal. A corrida ela envolve muito superação e por isso que está trazendo cada vez mais pessoas. Mas tem que ser algo consciente. Então, surgiu um sintoma novo, conversa com o seu treinador, conversa com o seu médico. Isso nem só de coração. Lesões também, que a gente sabe que afasta os corredores. Começou a ter uma dor ali diferente, conversa com o treinador, vê o que dá para fazer. Então, é importante que você se supere cada dia mais. A gente está todo mundo aqui trabalhando para que você se supere cada dia mais, mas com segurança, que é o mais importante. Bom, esse é o recadinho final para o pessoal aí que está procurando alguma prova, superar suas quantidades. Queria que você falasse um pouquinho também. As provas da Iguana, a gente já vem trabalhando isso há algum tempo, que a gente tem várias distâncias na mesma prova. Circuito, né? Atenas. Tem o Circuito Atenas, a gente vai ter o 10K SP Challenge agora, que é um ótimo momento para você avaliar a sua condição física. Um 10K é uma distância clássica, né? Ou para quebrar seu RP, ou para você ter os parâmetros que o seu treinador vai aproveitar depois para fazer um planejamento para outras distâncias. É o 10K puro, né? É o 10K puro, é só 10K. Então, isso é muito legal. Plano, né? Uma condição ótima. Final de ano tem o W21 também. Final do ano é a Vênus, né, só para mulheres. Tem a grande SP City, né, que esse ano vai ser incrível, sucesso. Que é meia e maratona. Ano passado eu corri a City Marathon, nossa, foi demais. É uma prova linda. Para você que quer se desafiar na meia ou na maratona, a City Marathon é uma experiência muito legal, assim, em geral de tudo. É, né? Um tremendo evento. Prova dura, mas... Prova dura. Estarei lá, hein? Tem duas... Boa, legal. Boa. E eu, como treinador, eu quero deixar um recado também para, sim, o que a gente acaba falando para os alunos. Provas vamos ter um monte. A corrida não acaba amanhã. Então não adianta correr riscos, não corra riscos, né? Não corra riscos e faça uma corrida segura. Esse nome corrida segura é perfeito, né? Porque a corrida vai ter para sempre. Então se cuide, faça seus exames, procure um cardiologista, procure provas de qualidade também, porque a segurança na prova também está incluído uma prova de qualidade e procure orientação também. A orientação, a gente fala que 80% é a pessoa, a orientação é 20%, mas é um 20% que vai te direcionar, te falar que quantidade, que intensidade, em que momento você vai treinar ali para ter uma segurança e qualidade para terminar bem a prova. Você sair de casa para correr uma prova e voltar para casa com qualidade e segurança, que é isso que a gente quer para todo mundo. Isso aí. Né? Então, obrigado a todos vocês, obrigado a Ultra que você deu espaço para a gente aqui e vamos em frente que vem as próximas. É isso aí, vamos isso aí. Obrigado, Dani. Bons treinos, boas provas a todos. Valeu. Correu.